Bom dia, queridos amigos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Que alegria conversar com você nesta manhã de quarta-feira, onde vamos juntos ao longo dessas 6 horas desta manhã refletir um pouco na palavra de Deus e em tudo que o Senhor quer nos mostrar através das orientações que já nos foram deixadas. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito especial, um tema super relevante para tudo que nós vivemos nesses dias em que estamos. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso a todos os amigos que estão conosco em todos os estados do Brasil, aqueles que estão no exterior também. Recebam o nosso carinho, recebam a nossa atenção, saibam que estamos orando por você e eu não tenho dúvidas de que hoje o Espírito vai falar ao seu coração, se você assim o permitir. Queridos, estamos vivendo os dias aí de isolamento social, né? Diante dessa pandemia, mas Deus nos permite estar juntos através deste meio de comunicação, usando a tecnologia, para que assim a nossa fé continue sendo aquecida, fortalecida e que você e eu continuemos em crescimento espiritual. Isso é muito importante. Por isso, eu convido você a permanecer conosco. Eu quero que você também compartilhe comigo os seus pedidos de orações. Nós vamos estar encaminhando aos guardiões do jejum e vamos estar orando por você no dia de hoje. Um forte abraço. Daqui a pouquinho aqui na sequência eu vou postar o primeiro áudio com a reflexão de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre o caráter de Cristo e a impressão desse caráter na nossa vida. Então prepara o seu coração para que você seja edificado através de tudo que nós vamos estudar no dia de hoje. Ótimo dia, queridos amados irmãos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Quem fala com você é o seu irmão Wellington Ribeiro. Hoje eu quero fazer com vocês a reprise de um jejum que nós fizemos no mês de maio de 2020. Esse tema ele é muito especial. Nessa época nós estávamos enfrentando a pandemia. Você se recorda como foi? Aqueles dias tensos, aqueles dias de aflições, aqueles dias de incerteza, aqueles dias onde nós ficamos isolados. Estávamos no lockdown nesse momento. E esse material, ele trabalhou um aspecto do caráter do nosso Senhor Jesus. Eu quero abençoar a sua vida hoje com esse material. Então abra o seu coração para que cada momento fale fortemente para você e para mim. Um forte abraço, estamos em movimento. No livro de Gênesis, nós encontramos logo no início, nos capítulos 2 e 3, 1, 2 e 3, né? A narrativa da criação do nosso mundo. As coisas como realmente estão e como foram criadas por Deus. E no capítulo 2 nós temos a descrição de como Deus cria o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Essa imagem não quer dizer que nós fomos criados fisicamente à imagem de Deus, e sim em propósito e em caráter. Infelizmente, com a entrada do pecado, essa imagem de Deus começou a ser deturpada, manchada na raça humana. E, inclusive, queridos, esse é um dos grandes desejos de Satanás, fazer com que a imagem de Deus, que era para ser refletida na nossa vida, seja cada vez mais degradada. Ele se alegra em fazer isso. E não precisa ser nenhum expert na Bíblia para olhar ao redor e ver exatamente que esse é o contexto de hoje que nós vivemos. Um mundo totalmente manchado pelo pecado. Mas hoje, ao olharmos para o tema de hoje, ao olharmos para aquilo que Deus fez, nós vamos ver que é possível refletir o caráter de Cristo em nossa vida. Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu um agente divino
que é capaz de fazer toda essa obra na nossa vida. Agora, você e eu precisamos ter muito cuidado, e eu preciso muito mesmo que você abra o seu coração no dia de hoje diante daquilo que nós vamos falar, porque esse tema ele mexe com pessoas que estão na igreja há muito tempo. E talvez eu fale para um líder, fale para um homem, ou para uma mulher, ou para um jovem, que é extremamente ativo na igreja, mas que ainda carrega na sua vida traços de caráter que já deveria ter abandonado. Infelizmente, parece que todos nós sofremos desses males, de uma forma ou de outra, em uma área ou outra, mas nós temos traços no nosso caráter que, vez por outra, quando eles se manifestam, eles mostram o quão, é, é, o quão ofensivo isso é, não somente à lei de Deus, mas mostra também o quanto nós somos perigosos quando estamos longe de Deus. Você sabe qual é. Você conhece a sua vida. Então, você sabe perfeitamente aonde existem esses traços que, vez por outra, em lampejos de reação ou ação, eles surgem e depois que passa aquele momento que você peca, que você age de forma diferente do que você queria, você começa a ficar triste e se questiona: puxa, como é que eu não consegui vencer isso ainda? Agora, outro aspecto muito interessante dentro desta mesma linha, queridos amigos, é que por muito tempo, e eu vou dizer isso compartilhando a minha própria experiência, por muito tempo é muito fácil nós fazermos o seguinte: já estamos há tanto tempo na igreja que acabamos por ter esses comportamentos como sendo normais da nossa conduta. E não nos humilhamos e submetemos a uma ação sobrenatural de Deus para nos libertar desse tipo de comportamento e colocar em nós o comportamento de Jesus Cristo. Então, a gente se arruma legal e vai para a igreja, a gente executa e desempenha um papel de liderança na igreja, a gente canta, a gente prega, a gente faz boas obras e parece que vestimos uma roupa chamada cristianismo, uma roupa muito bonita, uma roupa que é atrativa para quem olha de fora, mas por dentro, você sabe o quanto essa roupa é uma farsa. Você sabe. E são exatamente essas áreas que precisam ser trabalhadas, porque você e eu não podemos cair no erro de continuar vivendo de aparência de engano. Eu quero ler esse texto. Perdão, amigos, eu apertei aqui o botão errado e o áudio foi. Eu quero ler esse texto para que você entenda o que eu estou dizendo. O reino de Deus não vem de aparência exterior, vem mediante a suavidade da inspiração de sua palavra, pela operação interior de seu espírito. Olha que coisa linda! A comunhão da alma com ele, que é a sua vida. A maior manifestação de seu poder se observa na natureza humana, levada à perfeição do caráter de Cristo Jesus. Que texto extraordinário, né? Que texto extraordinário. Veja, o reino de Deus não vem de aparência exterior. Ele se manifesta pela suavidade da inspiração de sua palavra. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você, querido amigo e amiga. Não basta você apenas orar pedindo a Deus que molde o seu caráter se você não tem contato com a palavra dele. Não é o suficiente. E digo isso de forma muito incisiva, porque parece-me que cada vez mais nós temos dado menos importância à palavra de Deus. Temos estudado menos, temos nos aperfeiçoado e nos dedicado ao estudo dela de forma muito superficial, em algumas vezes até de forma muito leviana e pretensiosa.
Então, você e eu precisamos ir às Escrituras Sagradas, porque são elas que testificam de Cristo, são elas que nos revelam um Deus de amor. Então, quanto mais você e eu formos à palavra com a atitude correta, nós seremos edificados pelo agente, olha só que coisa linda, pela operação interior de seu espírito. O Espírito Santo é o agente que pode, através da palavra, fazer uma operação interior em nossa vida. E como é que é isso? É muito fácil. Eu vou pegar aqui um exemplo simples. Digamos que você esteja lendo os 4 evangelhos e você encontra ali Jesus Cristo como personagem central, não só dos evangelhos, mas de toda a Bíblia. Ao você observar uma das características de Cristo, você suplica ao Espírito que essa característica comece a ser trabalhada em você. O Espírito, por sua vez, ao ver a sua dedicação, ao ver a sua sinceridade, começa a colocar você diante de situações onde aquele traço de caráter pode ser lapidado até que o seu caráter seja levado à semelhança do caráter de Cristo. Que coisa linda, né? Agora veja, se você não lê a Bíblia, ou lê muito pouco, se ela não é o seu livro predileto, como que o Espírito vai fazer você se parecer com um personagem que você nem mesmo conhece? Como? E isso é possível para Deus, mas Ele não vai fazer isso. Ele não vai, porque você não sabe nem o que você está pedindo. Então, eu quero que você faça uma reflexão nesse momento. Quais áreas da sua vida são meras aparências exteriores? Porque nesse primeiro momento de oração, eu quero que você abra o seu coração para uma transformação verdadeira e genuína. A narrativa bíblica do Antigo Testamento, ela apresenta no livro de Samuel o momento onde o Senhor vai escolher o segundo rei de Israel. E é o episódio em onde ele manda o profeta até a casa do pai de Davi, né? E quando ele estava lá, que ele olha os irmãos de Davi, o profeta fica impressionado com a força, com a beleza de cada um deles. E ele até sussurra para Deus, né? Certamente está diante de mim o futuro rei que o Senhor escolheu. E nesse exato momento, Deus fala com Samuel uma frase que é usada por muitas pessoas e talvez você a conheça. Samuel, não é esse que eu escolhi. Não atente para a sua aparência, porque o Senhor vê como o homem não vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor sonda o coração. E a partir desse momento, ao longo de todas as Escrituras, nós encontramos vários momentos e textos aonde apontam exatamente para uma visão interna que Deus tem do ser humano. Ou seria uma visão de raio-x, né? A gente vê ali o raio-x, a estrutura óssea, né, do ser humano. Deus ele tem uma visão mais apurada do que o raio-x. Porque quando a gente olha o capítulo 139 do livro de Atos, nós encontramos Davi dizendo a Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu vai até o íntimo de todo o meu pensamento. A palavra nem saiu da minha boca e o Senhor já a conhece toda. Então, não tem como eu me esconder do Senhor, assim como não tem como eu fugir da sua face. Então, Deus ele tem uma forma única de sondar o nosso coração, de sondar o nosso entendimento. Deus conhece você e eu melhor do que nós mesmos.
Deus, ele não só nos conhece melhor do que nós mesmos, como também ele sabe quais são as reais intenções que nos levam a fazer determinadas coisas. Deus, ele tem a resposta de todas as coisas, ainda mesmo antes que as perguntas ou os questionamentos venham a surgir. Então, nos conhecendo tão bem, sabendo exatamente todas as conexões neurais que acontecem na nossa mente. E por que eu estou te falando isso? Imagina o seguinte: você e eu tivemos experiências na nossa infância, na nossa juventude, na nossa vida adulta, que causaram uma teia de traumas, uma cadeia de circunstâncias traumáticas que nós carregamos hoje na vida. E muitas de nossas ações hoje são resultado dessas complexas associações traumáticas e experiências que tivemos ao longo da vida. Existem coisas que você e eu fazemos que nós não sabemos o motivo, mas na verdade Deus sabe exatamente o porquê de nós estarmos agindo daquela forma, porque está associado a um padrão que foi adquirido há anos atrás e que hoje isso está se manifestando de uma forma, e na maioria das vezes, de uma forma destrutiva, não somente para nós, como também para os nossos filhos, para o cônjuge ou para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nos conhecendo tão bem e tendo mapeado diante dos seus olhos todas as interferências passadas da nossa infância, das nossas experiências, Deus, ele tem um grande desejo de moldar o nosso caráter. Um grande desejo. Porque trabalhando nessa parte que é invisível, Deus sabe exatamente que aquilo que é visível, que são as ações exteriores, serão feitas dentro do padrão correto que ele deseja. O grande problema nosso, o grande não, né? É presunção dizer isso. Um dos grandes problemas nossos é que muitas vezes não permitimos a Deus, através do seu Espírito, que molde essas áreas defeituosas do nosso caráter, mas ainda assim nós queremos externar ações boas. Percebe? Seria como a gente ir numa fruteira e pegar ali uma laranja e a gente sabe que a laranja está podre. E você já viu que a laranja podre, se você deixar ela muito tempo na fruteira, ela começa a aparecer aqueles mofos, não é? Para a parte de fora, aquela cor amarelada, brilhosa, começa a se desmanchar, aquela cor agradável, aquilo que é desejável começa a mudar, o cheiro, aquilo que é cheiroso passa a ser fedido, começa a exalar um odor. Então a gente percebe nitidamente quando está podre. Mas aquele podre não é da casca. O podre está vindo de dentro da laranja. A casca está manifestando o que está dentro da laranja. E você sabe muito bem que não adianta você pegar a laranja, essa laranja podre, e lavar ela, que ela não vai ficar boa de novo. Você concorda comigo? Agora, é exatamente isso que muitas vezes nós tentamos fazer com o nosso comportamento. O nosso comportamento externo é podre em algumas áreas e nós achamos que podemos maquiar isso sem permitir que o espírito trabalhe algo muito mais intrínseco, né? Algo muito mais profundo dentro de nós. Está dentro de nós, que precisa ser moldado. E somente Ele que nos sonda no íntimo tem essa capacidade de remodelar, reescrever aquilo que foi estragado durante anos, amigos. Isso não é uma obra nossa, não é uma obra somente nossa. Nós precisamos de um agente divino que consiga fazer isso, que consiga entender essas conexões emocionais,
essas conexões físicas que nós temos, para que a partir daí ele execute essa mudança. Olha esse texto que lindo. As exibições mundanas, conquanto imponentes, são de nenhum valor aos olhos de Deus. Acima do que é visível e temporal, aprecia ele o invisível e eterno. O primeiro só tem valor na medida em que exprime o segundo, né? Ou seja, a aparência externa só tem valor à medida que ela reflete aquilo que está no nosso interior. Olha o texto. As mais belas produções de arte não possuem beleza que se possa comparar à beleza de caráter, que é o fruto da operação do Espírito Santo na alma. Ai, como esse texto é libertador, amigos, libertador. Veja, a transformação do caráter é uma obra do nosso Deus Espírito Santo. Percebe como isso é maravilhoso? Porque ele nos conhece. Ele conhece a sua história. Ele conhece aquilo que o pecado manchou ao longo dos anos, ao longo das décadas. Ele sabe por que você e eu agimos e reagimos de determinada maneira em determinadas situações, que são exatamente essas situações que o diabo usa para nos fazer pecar. Porque o diabo também conhece a nossa história, porque foi exatamente ele que estragou ela. Então, veja, existe uma batalha espiritual a ser travada aqui. Aquele que destruiu a nossa história ao longo do tempo e aquele que conhece a nossa história e quer restaurar o nosso caráter. Agora eu quero que você, em oração, humildemente, converse com o Espírito Santo sobre aquilo que possa estar estragado na sua história. Aquilo que o diabo usou enquanto você não conhecia Deus, ou até mesmo quando conhecia, que criou traços que hoje você precisa ser liberto. Conversa com ele sobre isso e permita, logo em seguida, peça o auxílio dele para que ele comece uma obra de restauração do invisível para o visível. Diante do conflito entre o bem e o mal, você e eu desempenhamos um papel muito importante. E já tenho dito isso aqui várias vezes, que ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, ao aceitarmos Ele como nosso Salvador, inevitavelmente acompanha no pacote da salvação um trecho, né, de responsabilidade do ser humano. A gente precisa enxergar de uma forma mais ampla o processo de salvação. No seguinte aspecto: Deus cria o homem, Satanás induz o homem ao pecado, o homem aceita a tentação e se afasta de Deus, Deus intervém e desdobra o plano de redenção. Durante todo o Antigo Testamento, vemos Deus de forma muito clara separando um remanescente para que seja o seu representante. Vemos Deus habitando no meio deles. Vemos promessas que apontavam para a vinda do Messias. Vemos o Messias vindo na pessoa de Jesus Cristo. Vemos Cristo ensinando os seus discípulos, preparando eles para uma obra muito especial, até porque Cristo não permaneceria fisicamente sempre aqui. Vemos Cristo entregando a sua vida, agora ressuscita, dota os discípulos com o poder sobrenatural do Espírito Santo, vai para o céu e deixa os discípulos e o Espírito Santo atuando mutuamente aqui na terra. Então, a partir desse momento, você e eu assumimos aqui na terra, preste bem atenção, assumimos aqui na terra o papel e a obra que Cristo desempenhou enquanto ele esteve aqui, que é exatamente a obra de representar
o caráter de Deus às pessoas que não o conhecem. Se você for olhar os ensinamentos de Cristo, a maior parte do tempo ele se dedica a consertar ideias erradas que as pessoas tinham a respeito da religião e a respeito de Deus. Junto com esse processo de ensinar corretamente esses conceitos, tinha o estilo de vida de Cristo, que confirmava, perdão, tudo aquilo que ele havia ensinado e ampliava a visão. Além disso, junto com esse testemunho e os ensinamentos, Cristo realizava os milagres, que dava a autenticidade a quem ele é como Deus. Amigos, então você e eu hoje não podemos simplesmente aceitar o sacrifício de Cristo, aceitá-lo ou pelo menos anunciar publicamente que aceitamos ele como nosso Salvador e ficarmos indiferentes em relação a duas coisas importantes. Primeiro, o aperfeiçoamento do nosso caráter e segundo, o aperfeiçoamento do nosso caráter no processo de testemunhar aos outros o que Deus tem feito em nós. Isso é muito importante. Tão importante quanto você e eu avançarmos no processo de permitir que o Espírito esteja moldando, lapidando essa pedra bruta que somos eu e você, nós também precisamos entender que nesse processo de modelagem, nós precisamos ser usados pelo Espírito, usados para fazer a obra que Cristo nos deixou aqui para fazer. Em outras palavras, e de forma muito simples, você e eu somos representantes de Cristo na Terra. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso com muita clareza nas suas cartas, quando ele chama o cristão de o bom perfume de Cristo. Em outro momento, ele chama o cristão de uma carta aberta lida por todos os homens. Que coisa extraordinária! E mais à frente, ele diz: nós somos embaixadores. Que coisa, né, amigo? Isso é lindo demais. Isso é uma responsabilidade tremenda que nós temos. Olha o que diz esse texto. De todos os seus filhos até ao fim do tempo, de todos os filhos de Deus até o fim do tempo, da mesma maneira que seus primeiros discípulos, Cristo disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Evangelho de João, capítulo 17, verso 18. Para serem representantes de Deus, para revelarem seu espírito, manifestarem seu caráter, fazerem sua obra. Gente, o propósito da religião, o propósito do evangelho, não é fazer com que você simplesmente se sinta bem em ir a uma igreja. Não é isso, não. Não é simplesmente fazer com que você se sinta bem ouvindo uma pregação. Não é isso, não. Aliás, esse não é o propósito do evangelho, assim como também não é o propósito desse grupo de jejum e oração. Você sabe que eu já tenho dito diversas vezes que você não está aqui para simplesmente buscar uma bênção diante de uma necessidade que você tem. Eu digo que você está aqui para que o Espírito transforme você em uma bênção. Você e eu precisamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. E veja, da mesma forma como Cristo comissionou, ordenou os discípulos a irem, ele envia eles ao mundo, você e eu também somos enviados. Agora veja, Cristo tinha plena confiança nos discípulos a ponto de deixar sobre eles essa responsabilidade. Não somente confiança nos discípulos, mas confiança de que os discípulos buscariam o auxílio correto, que era exatamente o poder e a presença do Espírito Santo na vida deles. A grande pergunta é se você e eu já entendemos isso também.
Cristo pode mesmo confiar essa obra a você? Será que você e eu estamos preparados para realmente desempenhar isso como deveríamos, ou melhor, como devemos? Será que você e eu temos buscado o auxílio certo para sermos o representante dele, né? Para revelarmos o seu espírito, manifestar o seu caráter e fazer a obra dele? Eu tenho que confessar a você que às vezes fico com vergonha de mim mesmo, parando para fazer uma reflexão como essa. Peço perdão a Deus, e confesso aqui publicamente, porque em várias vezes eu entristeço o meu Deus diante dessa responsabilidade que Ele colocou sobre mim. E entenda, essa responsabilidade ela é sua na medida do seu conhecimento, na medida do seu raio de ação e na medida das circunstâncias em que você se encontra. Você precisa entender que existe uma obra que você tem que fazer que eu, daqui onde estou, nunca conseguirei fazer. Eu não vou conseguir alcançar a sua família, eu não vou conseguir alcançar o seu vizinho, eu não vou conseguir alcançar os seus colegas de sala de aula, assim como não vou alcançar os seus colegas do trabalho ou as pessoas com quem você se encontra quando você sai da sala 57 ao longo do seu dia. Eu não vou, assim como você de onde está, não vai fazer isso dentro do meu círculo de ação. Então, querido amigo, querida amiga que me escuta, você é um representante de Cristo aonde você está. Você realmente já se deu conta das implicações que isso deve causar no nosso estilo de vida, no nosso estilo de se vestir, de conversar, de se alimentar, no nosso estilo de usar os nossos recursos? Será que a gente já tem realmente a dimensão de como cada área da vida deve ser afetada ao assumirmos esse papel, ao recebermos essa ordem? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Reflita um pouquinho sobre isso agora em oração. Reflita mesmo em oração sobre esses aspectos de como você tem representado o caráter de Cristo. Dentro desse aspecto que nós temos conversado hoje, sobre a mudança de caráter que precisa acontecer em cada um de nós. É muito bonito a gente entender que, assim como cada ser humano possui uma imagem da sua digital que é diferente de todos os outros 7 bilhões de habitantes que vivem nessa terra, e se a gente for somar os que já viveram, bota bilhão nisso, né? Então, assim como você e eu somos diferentes nessa característica da digital, o nosso caráter também é diferente de todos os outros. Você e eu somos únicos, únicos, porque você e eu temos experiências diferentes. Então, diante disso, eu queria alertar você, querido amigo, querida amiga que me escuta, não exija dos outros aquilo que é uma obra que o Espírito precisa fazer em você de forma particular. Eu estou falando isso porque nessa caminhada do aperfeiçoamento do nosso caráter, é muito comum, algumas vezes, a gente exigir dos outros que se comportem de forma igual a nós nos comportamos. Essa não é uma obra nossa. Essa é uma obra que o Espírito precisa fazer. Agora, é claro que compete a mim e a você, diante de determinadas situações, aconselhar, exortar, orientar, diante de pontos cegos que algumas pessoas podem estar tendo, para que ela seja despertada diante daquilo. Agora, você tem que ter muito cuidado para que diante desse aconselhamento, diante dessa exortação, você não crie expectativas muito altas
a ponto de depois você se chatear com aquela pessoa. Poxa, mas eu já falei, por que que fulano ou fulana não faz isso? Não é mesmo? Então, eu queria que você encontrasse um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, na verdade, já é uma própria modelagem do seu caráter que o Espírito vai fazer. É interessante essa obra, né? Amigos, estou dizendo isso porque nós precisamos ter esse cuidado. Porque, ao mesmo tempo que você precisa entender que essa obra de moldar o caráter é uma ação sobrenatural do Espírito, essa ação sobrenatural do Espírito não vai acontecer sem a combinação da ação humana também. Mas espera aí, Wellington, como é que é isso? Eu vou te explicar de forma muito simples e eu espero que você consiga entender. A obra de transformação do nosso caráter é simplesmente sobrenatural. Agora veja, se você e eu não desejarmos essa mudança, ela não vai acontecer. Há poucos momentos falei nos primeiros textos que você e eu precisamos ler a palavra de Deus para observar e contemplar a Cristo, para que o Espírito pegue esse padrão, esse modelo e comece a imprimir em nossa vida à medida que desejamos ser iguais a Cristo. Agora, se a pessoa não deseja ser igual a Cristo, não há como o Espírito moldar essa pessoa. Se a pessoa não ora, não busca pedindo paciência, tolerância, bondade, não tem como o Espírito transformar essa pessoa. Você e eu precisamos entender que Deus, ele nos concede o que a Bíblia chama de liberdade de escolha. É o livre-arbítrio. Deus criou todos os seres humanos para servi-lo por escolha e não por obrigação. Da mesma forma, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ele também dá o direito de escolher permanecer daquela forma ou não. Não precisa olhar muito longe para saber que o homem escolheu errado. Agora, você e eu temos um grande desafio de fazer com que as escolhas diárias contribuam com a ação que o Espírito Santo deseja ardentemente fazer em nossa vida. É realmente uma ação combinada. Amigos, imagine que você e o Espírito Santo estão em um barco e você está segurando o remo do lado direito e o Espírito Santo segurando o remo do lado esquerdo. Se cada um decidir remar para um lado diferente, esse barco vai ficar simplesmente dando voltas sem sair do lugar. Agora, se você e eu permitirmos que o Espírito nos diga a direção para qual remar, aí sim nós iremos avançar na direção da vontade de Deus. Você também não pode dizer ao Espírito, fica quieto e deixa que eu vou remar sozinho agora, porque você pode estar remando na direção errada. Percebe como é muito delicado e a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio exatamente sobre até onde vai a nossa força humana e onde inicia a força e a atuação divina. E na verdade eu vejo a atuação divina em todo o processo e não apenas em um momento, porque até o querer e o efetuar é operado por ele, à medida que você e eu temos esse desejo interno de fazer com que ele tome conta das rédeas da nossa vida. Não adianta você ficar de braços cruzados. Não adianta você não tomar atitudes em relação a isso. Que se você e eu não fizermos assim, não vai acontecer. Nós precisamos contribuir com aquilo que Deus quer fazer em nós. Olha o que diz esse texto. Ele é muito pequenininho, mas ele é de uma profundidade muito grande. O Espírito Santo está em atividade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Instrumentalidades divinas estão se combinando com as humanas
na remodelação do caráter segundo o perfeito modelo. E o homem deve operar no exterior aquilo que Deus opera no interior. Que coisa linda, né? Que texto poderoso esse! O Espírito Santo está em atividade, e não somente está em atividade, como os agentes divinos também estão em atividade. Fazendo o quê? Combinando com os agentes humanos, que sou eu e é você, na ação de remodelar o caráter segundo o modelo que é Cristo. Então, amigos, deixa eu te falar uma coisa aqui. O seu esforço não é para ser melhor do que seus pais. O seu esforço não é para ser igual ao seu pastor. Não é para ser igual ao Papa. O seu esforço não é para ser igual à sua pastora. O seu esforço é para ser igual a Cristo e nada mais. Porque Ele é o modelo perfeito. A nossa ambição deve ser igual a Ele a cada momento. Por isso precisamos nos demorar no estudo da palavra que apresenta a Cristo. Porque, tirando Ele, todos os outros seres humanos podem servir de motivação para que nós tenhamos um crescimento. Mas o ponto final da nossa história será o seguinte: quanto você e eu desejamos e trabalhamos juntos com o Espírito Santo e com os anjos para que nos tornássemos iguais a Cristo. Essa é a questão. Entenda, se Cristo não tivesse vindo a esta terra, assumido a forma humana e nos dado o exemplo, aí sim você e eu poderíamos pegar qualquer parâmetro de comportamento. Mas não foi isso que ele fez. Ele veio e deixou o modelo. E você e eu precisamos da ajuda daquele que está trabalhando até agora, que é o Espírito, para que sejamos levados a essa semelhança de caráter em Jesus. Existem muitas formas do Espírito Santo trabalhar na vida daqueles que se permitem. Como eu disse no áudio anterior, é uma obra de esforço conjunto entre o humano e o divino, sendo que o próprio esforço humano é motivado pelo divino o tempo inteiro. Então, por isso que o Espírito Santo, ele sempre estará em atividade. Agora, a Bíblia, ela encontra maneiras de poder nos ajudar a compreender um pouco como se dá essa obra na nossa vida. Porque, às vezes, você e eu podemos, diante da busca, pelo batismo diário do Espírito Santo, diante do desejo de colocar Cristo como nosso modelo, até que o Espírito molde o nosso caráter à semelhança do nosso Mestre, você e eu podemos, em determinados momentos, nos questionar: será que essa obra está acontecendo? Quando que eu vou evidenciar isso? Essa é uma preocupação que realmente acontece no coração de cada um de nós. E eu entendo até certo ponto a sinceridade, a honestidade dessa preocupação no coração de todos nós, seres humanos, filhos de Deus, que queremos e almejamos imitar a Cristo no nosso dia a dia. Agora, eu gostaria de, em certo sentido, tirar um fardo das suas costas, um fardo do seu ombro, para que você não coloque um peso demasiadamente muito grande além do que é necessário. Porque é o seguinte, amados, ao mesmo tempo que você precisa ter esse desejo, você não pode deixar que a sua preocupação em querer evidenciar esses sinais na sua vida seja o foco principal. Sabe por quê?
Porque se você e eu fizermos isso, nós vamos tirar os olhos de onde nós devemos mantê-lo, que é olhando a Jesus Cristo, e às vezes podemos passar a querer olhar nós mesmos, e até certo ponto isso vai nos levar a criar uma linha de medida para as outras pessoas. Olha esse texto do livro Caminho a Cristo. Ele é um texto... confesso a você que eu não consegui, eu queria resumir esse parágrafo para ele caber em letras maiores, só que eu não consegui. Eu tentei tirar uma frase e simplesmente não conseguia ver qual era a frase que eu poderia tirar desse texto e conseguir passar essa mensagem para você de forma tão clara, tão poderosa como é descrita no texto. Aí eu falei assim, não, os irmãos vão ter que me perdoar, eu vou ter que colocar esse texto, eu vou diminuir a letra, eu vou ler para eles, mas eu não posso tirar. Acompanha comigo sobre a obra invisível do Espírito. Olha o que diz aí, ó. Se eu errar aqui alguma palavrinha, você me desculpa, tá bom? Porque a letrinha tá pequena mesmo. Como o vento, que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Que lindo, hein? Essa virtude regeneradora, que nenhum olho humano pode ver, gera na alma uma nova vida. Cria um novo ser, a imagem de Deus. Amém? Amém? Posso ouvir você dizer amém aí? Conquanto a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, isso para nós. Quando ele está trabalhando em nós, ela é silenciosa e imperceptível. Mas olha só, seus efeitos são manifestos. Se o coração for renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho desse fato. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração, ou por-nos em harmonia com Deus, se bem que não devamos absolutamente confiar em nós mesmos ou em nossas boas obras, nossa vida revelará se a graça de Deus está habitando em nós. Ver-se-á mudança no caráter, nos hábitos e atitudes. Será claro e positivo o contraste entre o que foram e o que são. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Que texto lindo, hein, gente? Esses minutinhos a gente não consegue nem desdobrar tudo que esse texto pode nos ensinar. Como o vento, que a gente não consegue enxergar, mas ver os efeitos dele balançando as árvores, a folha, ou soprando em nosso rosto, assim a obra invisível do Espírito para aquele que está sendo moldado por ele. Por isso, eu quero que você tire esse fardo do seu coração, das suas costas, de querer ver os resultados. A obra é interna e silenciosa, e os outros, aqueles com quem nós nos relacionamos no cotidiano, é que vão ser as primeiras pessoas a evidenciar as obras. Você consegue se lembrar agora daquele episódio onde Pedro está na casa de Anás, e Caifás, quando Jesus estava preso, e ele tenta se esconder, e uma serva fala assim, você é um deles, até a tua forma de falar está te condenando. Pedro não conseguia, você percebe, amigos? Pedro não conseguia esconder a mudança que o Espírito havia feito nele. Ele estava falando igual Cristo, ele olhava igual Cristo, ele reagia, estava reagindo como Cristo, então era imperceptível para ele. E olha que cena mais curiosa,
era imperceptível para Pedro, ele querendo negar, mas o corpo dele, a linguagem dele, estava mostrando exatamente outra coisa. Estava revelando Cristo ali nele. Gente, que isso é poderoso demais. Isso é muito profundo. E a gente precisa caminhar exatamente nessa direção. Eu acho tão lindo aqui quando mostra que, ao mesmo tempo, né, que eu disse lá aqui no áudio anterior sobre a ação conjunta humana com o divino, e nesse texto vem falando de uma forma extraordinária que a obra do Espírito, embora seja silenciosa e imperceptível, os seus efeitos serão manifestados na nossa vida, né? E aí diz que as nossas obras, né, por mais louváveis que sejam, nós não podemos confiar somente no esforço humano. Temos que nos agarrar a um Deus poderoso que executa em nós tanto o querer quanto o efetuar. Gente, olha o final desse texto de novo. Vê se há mudança aonde? No caráter, nos hábitos e atividades. Caráter, internamente falando. Certo? Há uma mudança interna. Depois do caráter, vem o quê? Hábitos. Aí veja, já está agora mostrando ações externas. Depois dos hábitos, vem atividades. Percebe? De dentro para fora. Lembra num texto aqui, deixa eu ver qual foi ele. Eu acho que foi o texto das 8 horas. Não, foi o texto das 7 horas. O texto das 7 horas, que fala sobre como Deus aprecia a obra invisível, que o de fora vai confirmar aquilo que está acontecendo dentro. Que você e eu permitamos que essa obra invisível esteja acontecendo nesse momento na nossa vida. É o meu desejo, é a minha oração mais sincera para a minha vida e para a sua vida nesse momento. Vamos orar por isso agora, amigos? Meus amigos, eu espero realmente que essa mensagem de hoje esteja abençoando a sua vida. Eu desejo muito que o Espírito esteja levando você a um ambiente onde a mudança profunda precisa acontecer dentro do nosso coração. Uma mudança de caráter. Eu fico pensando que muitas vezes é muito fácil nós fingirmos ser bons cristãos. É fácil. Você vai concordar comigo como é fácil manter e viver de aparência. Mas não é isso que Deus deseja, não é isso que Ele espera de cada um de nós. Ele deseja algo genuíno, porque se a mudança da nossa vida não acontece no caráter, de dentro para fora, você e eu vamos viver na igreja infelizes. Vai chegar um momento em que nós não vamos conseguir manter a máscara, manter a maquiagem, manter a aparência, e vai ser revelado o que está oculto no coração. Assim como aconteceu com Judas. Ele viveu 3 anos com Cristo, ouviu todos os ensinamentos, não permitiu que o Espírito moldasse o caráter dele, guardou tudo. E quando chegou no final, o inimigo revelou aquilo de mais podre que já existia na vida de Judas e que ele carregava. E isso em nenhum momento mostra uma fragilidade em Cristo ou mostra uma fraqueza no Espírito. Não. Na verdade, mostra a força que tem o seu livre-arbítrio, o desejo de escolha do ser humano. E eu inicio dizendo isso porque você e eu precisamos fazer um pedido diário a Deus. Agora você está entendendo por que a gente tem insistentemente ao longo desses meses
ao longo da sala 57 dos nossos jejuns, falado sobre o batismo diário do Espírito Santo. Sabe por quê, amigos? Eu fico imaginando durante quantos anos você e eu agimos de forma diferente daquilo que Deus deseja e agimos de forma conivente com aquilo que o inimigo quer. São muitos anos, você concorda comigo? E não só são muitos anos, como são em várias áreas da nossa vida. O diabo ele é tão sujo que ele nos ataca em várias áreas, de forma simultânea. Então pensa o estrago mental que existe no nosso caráter. É muita coisa. Agora, não adianta você e eu pensarmos que somente no jejum, ou uma vez ou outra, quando a gente ora e pede o batismo do Espírito, que vai acontecer uma regeneração instantânea, automática e total do nosso caráter. Não vai acontecer. Isso não é assim. Não é assim. Todos os dias, você e eu teremos uma batalha a ser travada. Todos os dias, a renovação é necessária do Espírito. Todos os dias, ele vai pegar um pedacinho do nosso caráter e vai renovar, vai remodelar a expectativa do desejo de Deus. Então, eu queria que você avaliasse nesse momento quão sincera tem sido, né, a sua busca por essa transformação. E esse aspecto da sinceridade, ele inevitavelmente vai ser transparecido na intensidade e na constância da sua busca. Veja, intensidade e constância de busca vão evidenciar aquilo que nós realmente queremos. Olha o que diz esse texto. O Espírito Santo aguarda a nossa solicitação, uma vez que a façamos com intensidade de propósito, proporcional ao valor do objeto que buscamos. Os anjos do céu estão tomando nota de toda a nossa obra e procuram ver como poderão ministrar a cada um de maneira que ele reflita a semelhança de Cristo no caráter e se transforme à imagem divina. Você e eu devemos pedir. Agora, uma das coisas que eu tenho orado e que talvez você também precisa orar, eu tenho usado uma frase nas minhas orações que elas precisam ser mais constantes no seguinte sentido. Espírito Santo, coloca na minha vida o dessabor, o desgosto para cometer o pecado. Sabe por que eu peço isso, amigos? Porque você há de concordar comigo que pecar é prazeroso. Existem determinados pecados que nós cometemos que nos trazem prazer, alegria e satisfação, ainda que sejam momentâneos e extremamente falsos. Então nós precisamos não ter prazer mais nessas coisas. E no momento em que nós não tivermos mais prazer em cometer o pecado, nós teremos prazer em ser iguais a Cristo. Então, isso precisa ser uma obsessão para a nossa vida. Uma obsessão mesmo. O texto fala que o Espírito aguarda a nossa solicitação e a intensidade vai ser proporcional ao valor do objeto que pedimos. Então, se ter o caráter de Cristo for realmente o nosso desejo mais importante, mais sincero do coração, a nossa súplica será diária por isso. E não somente uma súplica no início do dia, mas no decorrer do dia, você e eu manteremos uma conexão com o Espírito, a ponto de que cada momento será usado por Ele para moldar o nosso caráter, a semelhança do caráter do Mestre. E é maravilhoso, porque os anjos que anotam isso, né, que veem a nosso desejo, a nossa súplica, eles querem também nos ajudar nesse processo de refletir a semelhança de Cristo. Agora, internamente, você e eu temos uma batalha a ser travada, uma batalha individual. Essa batalha
é contra nós mesmos, contra aquilo que o pecado tem desvirtuado. Essa batalha, ela não vai ser ganha só com os nossos esforços. Ela será ganha unicamente quando nos rendermos completamente à tutela do Espírito Santo. Que coisa linda! Que coisa linda que aquilo que Deus pede que você e eu façamos ou sejamos, Ele dá totais condições para que isso se realize em nossa vida, porque Ele nos deu o Espírito. Louvado seja Deus por toda a eternidade, porque Ele não exige de mim e de você nada que não seja possível, nada que Ele já não tenha providenciado o meio e a solução. Agora, diante de tudo que Ele proveu, cabe uma resposta particular de cada um de nós. Chegamos, amigos, ao final do nosso jejum de hoje. E que tema extraordinário, né? Eu, diante dessa pesquisa que estava fazendo sobre o caráter e a obra do Espírito Santo em nos ajudar a moldar, encontrei mais de 2.000 citações, mais de 2.000 textos que nós poderíamos utilizar. E eu fiquei, todos esses 8 materiais de hoje, né, essas 8 lâminas, eu tirei em apenas dentro de 50 dos textos. Eu tive que escolher. Agora imagina como esse assunto é amplo e digno de ser pesquisado por cada um de nós, né? Quanto tempo às vezes nós perdemos, desperdiçamos, não avançando em coisas que já deveríamos estar muito tempo à frente. Eu gostaria de fazer aqui uma breve recapitulação antes de ler o último texto de hoje. No primeiro momento, nós falamos sobre meras aparências, que nós temos que ter muito cuidado, porque é muito fácil vivermos um estilo de vida que aparenta ser cristão, né? Uma bela roupa, uma bela roupagem, e na verdade a essência é totalmente podre. Temos que ter um cuidado com isso. Nosso segundo momento, nós falamos sobre o Deus que aprecia aquilo que é invisível, porque Ele sonda o nosso íntimo, Ele sabe quais são as complexas peculiaridades que cada um de nós carregamos, e por isso ninguém melhor do que Ele para fazer essa obra tão extraordinária que é necessária, tão cirúrgica, né? Precisão é mais do que cirúrgica, é ultra cirúrgica essa obra que o Espírito precisa fazer em nós. Vimos que somos os representantes de Cristo, que somos enviados a refletir o seu caráter, assim como Ele enviou os discípulos, também somos comissionados a seguir e dar continuidade a essa obra. Vimos também que essa obra do Espírito Santo era combinada, essa obra de modelagem do caráter, né? É a iniciativa humana, mais o esforço sobrenatural do Espírito Santo, Deus, né, de uma forma completa, mas aqui especificamente falando dessa obra do Espírito em moldar o nosso caráter. E vimos aqui também sobre a obra invisível, né? Assim como a gente não vê o vento, mas observa os seus efeitos, a obra do Espírito Santo em cada um de nós ela é invisível, mas os efeitos dele na vida, né, dessa obra, dessa modelagem do caráter, precisa ser evidenciada. Nos últimos momentos aqui a gente viu que devemos pedir. Precisa haver uma busca diária pelo batismo do Espírito. E agora, nesse último texto, eu queria chamar a sua atenção para um aspecto muito importante. De volta às origens. Eu quero ler o texto e em seguida eu faço o comentário final. O caráter formado segundo os preceitos da palavra de Deus revelará princípios fortes, nobres e puras aspirações. Quando o Espírito Santo coopera com as faculdades da mente humana, altos e santos impulsos são
o resultado certo. Não há dúvida. Se o Espírito Santo cooperar com as faculdades da mente humana, o resultado é o quê? Certo. Então, voltamos à origem, porque ao permitirmos que o Espírito realize essa obra no nosso caráter, nós vamos estar refletindo então a imagem daquele que nos criou. Queridos, isso é tão importante, porque um testemunho mal dado, ele tem um poder destrutivo muito grande mesmo. E eu e você, infelizmente, em um momento ou outro, já demos um mau testemunho contra o Evangelho, contra Cristo. Então, as pessoas que nos observam, né, que querem ver em nossa vida as evidências do que realmente Deus pode fazer, elas facilmente observam mais o que é negativo do que é positivo. Isso é com todo ser humano. É muito fácil você observar as falhas das pessoas, os defeitos, do que as virtudes. Isso tanto em nós quanto nos outros. Então, um testemunho mal dado por uma pessoa, ela pode colocar em risco a existência ou a aproximação de um incrédulo, não só de um outro cristão, mas da própria igreja naquela região. Entenda, como eu falei que nós temos um raio de ação, então imagina que você na sua rua dá um mau testemunho, certo? Você dá um mau testemunho, você anda brigando com seus vizinhos, você anda fazendo negócios e não cumprindo com a palavra, você anda de cara amarrada, você anda gritando na rua, brigando com a esposa, com os filhos, e os seus vizinhos observam esse mau comportamento. Eu pergunto a você, quando que essa pessoa que foi testemunha desse mau exemplo vai se aproximar da sua igreja? Ah, amigo, eu te digo com muita verdade, é bem provável que nunca. Nunca mesmo. Então, observa que a gente, todos nós, temos uma responsabilidade muito grande nesse processo de permitir que o Espírito molde o nosso caráter, porque, querendo ou não, se não permitirmos, nós estamos dentro da igreja, mas militando contra o avanço da obra de Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque um caráter não transformado, ele serve de pedra de tropeço. Não só para aqueles que estão na igreja, como para aqueles que estão fora. Diante disso, eu quero dizer como é importante o nosso papel de fazer esse pedido diário para que o Espírito molde o nosso caráter, porque, em certo sentido, nós influenciamos a decisão de outras pessoas. E aqui a gente pode falar um pouco, né, do processo de discipulado que precisa acontecer, precisa ser intencional. Veja, se eu busco, clamo e vou recebendo diariamente o batismo do Espírito e ele vai moldando o meu caráter, inevitavelmente eu passo a ser uma referência para as pessoas que estão paradas e querem seguir esse caminho, ou até mesmo para aquelas que já estão no caminho e precisam avançar mais. É claro que o nosso modelo perfeito a ser seguido é Cristo, como eu disse anteriormente. Agora, dentro desse contexto também nós não temos como abrir mão da responsabilidade de influenciar os outros que nós temos. Não é porque o meu modelo é Cristo que eu devo abrir mão de imitar bons exemplos que existem aqui na Terra. Não é mesmo? Nós precisamos sim, não só imitar, como principalmente nos tornar
esse bom exemplo para aqueles que, quem sabe, estão começando agora na fé. Ou para aqueles que talvez já estejam há muito tempo na fé, mas não se desenvolveram porque não teve ninguém que se aproximou dessas pessoas a ponto de ensinar o passo a passo de como permitir que o Espírito molde o caráter e a semelhança de Cristo. Então, é uma jornada que, ao mesmo tempo que nós devemos caminhar certos trechos sozinhos, também existem trechos que precisam ser caminhados coletivamente. Essa é a beleza do Evangelho, né, amigos? Porque senão seria muito fácil, eu poderia me isolar de todo mundo e buscar viver esse tipo de cristianismo. Mas já disse aqui outras vezes que a melhor maneira que Deus encontrou para moldar esse nosso caráter é através dos relacionamentos. Eu desejo muito que você inicie um caminho de volta à origem do Éden. Que você se permita que o Espírito conduza você para que muito em breve o Senhor possa olhar para você, que é a criação, a obra-prima dele, e dizer assim: eis que tudo que eu fiz é muito bom. Entra, filho. Entra no gozo que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo. Porque você reflete a imagem do meu Filho Jesus Cristo. Oxalá que essas palavras sejam pronunciadas para mim e para você. Quero agradecer a sua companhia ao longo desse jejum de hoje. Quero convidar você a compartilhar esse tema com outros amigos. Quero desafiar você a convidar outras pessoas para fazerem parte desse movimento espiritual. E eu quero desafiar você a compartilhar comigo o seu testemunho. Se a mensagem de hoje mexeu com você, se ela instruiu você, se ela vai te ajudar de alguma forma, eu queria ouvir o seu testemunho daqui a pouquinho. Um forte abraço a você, querido amigo do Movimento Espiritual. Uma ótima tarde. Vamos entregar o nosso jejum, mas não saiamos da presença do Eterno. Vamos continuar os nossos propósitos de oração. E amanhã estaremos juntos aqui na Sala 57. Um forte abraço do seu amigo e servo Wellington Ribeiro.